Amados, amadas, olá. Vamos falar hoje sobre autoridade. Como vocês sabem, no nosso canal sempre venho com uma postagem, um vídeo falando sobre nossas relações, né? Relações com a família, com filhos, relações com amigos, trabalho, mundo, né? Nossa relação com o mundo como um todo, natureza. E é sempre sobre isso que a gente vai estar falando. Nossa postura diante dessas relações que a gente trava no nosso cotidiano. E hoje eu vou falar sobre a autoridade. Autoridade paterna, autoridade materna, autoridade dos pais em casa com os filhos. E a princípio eu não ia falar sobre isso. O título do nosso vídeo de hoje seria Humildade, mas eu me deparei com um vídeo no meu Face, que me chamou muita atenção, e aí eu achei que era mais importante falar sobre isso. Não sei se vocês conhecem, alguns de vocês já podem ter visto. É um vídeo com uma senhora, uma mulher, está com o filho dela no que parece ser um transporte público, parece ser um ônibus. Ela está sentada com um filho, uma criança que deve ter uns 7 anos de idade, 6, por aí, um menino. E o menino, ele está beliscando a mãe, batendo na mãe, chuta a mãe, puxa o braço da mãe o tempo todo. Até pensei que se tratasse de uma criança com problemas neurológicos, mas me parece que não era não. E ele está fazendo isso e ela calmamente, aquela voz bem serena, ele, para com isso, eu tirava a mão dele com todo cuidado, para com isso, mas falando bem brando. E assim, depois dele fazer várias vezes, né? E aí dá para escutar ao fundo no vídeo a voz de um homem falando assim: dá um tapão nele, moça, dá um tapa nele que já ele para com isso. E ela não se move, a mãe da criança fica ali e a criança continua fazendo. E aí daqui a pouco surge uma voz de uma mulher: o que é isso? Para com isso, garoto, ela é sua mãe, você não pode fazer isso com ela não, ela é sua mãe, para com isso, seu feio. Aí o garoto dá uma parada assim, olha, como quem não está acreditando no que está ouvindo, e aí ele para. Daqui a pouco ele dá a língua para a mulher, né? Bota a língua para fora. Aí ela diz assim: um para você também. Acho que ela devolve, né, o gesto. Você é um feio, você não pode fazer isso com a sua mãe, não. Aí ele vai, dá a língua de novo, faz uma cara de emburrado, mas para de ficar batendo na mãe, que ele estava fazendo isso levantado, ele não estava sentado no ônibus, a mãe estava sentada e ele, ao invés de estar sentado ao lado, ele estava levantado fazendo isso com a mãe, batendo, beliscando. E aí ele para quando a mulher fala essas coisas, depois de dar a língua para a mulher umas 2 vezes, ele meio assim broncudo, uma cara de quem não gostou, mas para de fazer isso com a mãe e senta. Estava em pé, aí senta ao lado da mãe e fica ali sentado. E a mãe imóvel, não falou nada com as pessoas que falaram isso, com a mulher e nem antes com o homem que sugeriu que ela desse um tapa nele. Ela assim ficou sem ação. E aí esse vídeo me chamou muita atenção e eu resolvi, ao invés de falar do que eu já tinha decidido falar anteriormente, né, eu estava decidida a falar sobre humildade. Mas eu falei, não, eu vou falar sobre isso. Isso é mais importante. Gente, o que é que houve com a autoridade de pai e de mãe numa família? Porque eu sou de uma geração em que os pais exerciam a sua autoridade. Eu não sou daquela época que eu escutava minha avó falar e minha mãe falar que os pais delas bastavam olhar
para a cara deles, dos filhos dela, dos meus tios, que eles já sabiam que tinham feito uma bobagem, tinham feito um M, como se diz, e imediatamente eles paravam. Eu não sou dessa época, mas a minha época, que eu sou geração 80, eu nasci em 71, então eu fui assim, criança, fui crescendo entre os anos de 70 e 80, foi quando chegou a adolescência e depois a mocidade. E lá em casa não tinha, meus pais eles faziam valer a autoridade deles dentro de casa. A gente gostando ou não gostando, a gente não podia responder nem, sabe, contrariar. Eles falavam e era lei, senão a gente ia pagar o preço, né? E a gente não queria pagar o preço porque a gente sabia que ia ficar ruim pra gente. Então, o que está acontecendo hoje, gente, com as famílias, com a criação dos filhos? Sabe, aquele menino era um menino de talvez no máximo 7 anos. Do jeito que aquela criança está sendo criada, eu imagino como vai ser a convivência dele com aquela mãe e com quem mais ele conviver quando ele tiver 12, 15 anos. Se daquela idade ele está daquele jeito, agindo daquela forma e a mulher parecia, não sei o que dizer que ela parecia, aquela mãe parecia, mas ela estava assim completamente imóvel. E eu já vi também alguns comportamentos de criança dentro de supermercado, já vi também de um garotinho que parecia ter uns 9 anos, falando com uma autoridade com a mãe, esse que eu presenciei no mercado. Ele queria levar tal coisa e a mãe dizia, não, esse sim, é esse que eu vou levar sim. Você leva o que você quiser, mas eu vou pegar esse aqui pra mim. Tá decidido. E não sei... Gente, quando nasce uma criança no meio de pessoas adultas, a criança vai nascer sempre no meio adulto. A criação divina programou para que o bebê humano, ele vai nascer sempre entre aqueles que podem supri-los, entre adultos. Isso prova que há necessidade de alguém mais velho, com mais idade, para encaminhar, para orientar, para educar, disciplinar, corrigir. Crianças não precisam só de amor, gente. O amor é o item primário em qualquer relação. Proteção, claro, um ser indefeso. Mas a criança necessita que a pessoa responsável por ela ou as pessoas responsáveis por ela ajam com autoridade, porque essa criança, ela não tem noção de limites, ela não tem noção de certo e errado. Ela vai querer o que é gostoso para ela, o que é agradável para ela. Ela vai querer ver televisão, quando tiver maiorzinha, claro, até meia-noite, 2 da manhã. Hoje em dia, em tempos de tecnologia, celular, hoje em dia criancinhas de 5 anos, 6 anos já tem seu celular. Elas vão querer ficar grudadas em internet, no celular até virar o dia. A criança vai sentar na mesa, ela não vai querer comer legumes, ela não vai querer comer frutas, ela vai querer fritura, salgadinho, doces. É isso que ela vai querer. É o que é mais gostoso ao paladar. E aí vocês fazem o que, gente? O que a gente vai fazer diante disso? Ah, ele não gosta. Ah, não insiste, tadinho, ele não gosta. Ela não gosta disso. Não insiste, deixa o menino comer o que ele quiser. A criança sabe o que é bom para ela, gente. A criança não sabe. A criança precisa de alguém no comando, até para se sentir protegida, até para se sentir amparada, se sentir resguardada. A criança necessita de alguém que diga, não, você não vai fazer isso. Eu não permito.
e tá acabado. Ah, vai chorar. E o que que tem a criança chorar? É crime criança chorar? A criança vai chorar, claro, ela foi impedida de fazer o que ela queria fazer. Claro que vai chorar. Aí tem crianças que são acostumadas, com os menorzinhos, né? Aqueles que assim de um aninho a menos. Para não chorar, a pessoa da casa, ou a mãe, ou quem está com a criança, deixa a criança fazer de tudo. Tudo que a criança quer dar na mão da criança, para a criança não chorar, para a criança não se irritar. Porque a pessoa não está afim de acalentar, ou, sabe? Aí dá tudo na mão da criança. Aí a criança vai na casa de alguém, vai querer mexer em tudo. Uma criança que não tem limite dentro de casa não vai ter limite onde ela for. E aí a pessoa vai passar o quê? Vergonha. Ou vai sair da casa da outra pessoa chateada porque a pessoa falou alguma coisa. Que a gente sempre acha que o outro está errado, né? Hoje em dia é assim. O que se precisa, gente, é as pessoas, os pais, familiares assumirem a autoridade que um adulto tem que ter perante a criação de uma criança. A autoridade de quem está na voz de comando, de quem dita as regras, de quem diz não, de quem diz chega de televisão, agora é banho e cama. Ah, mas eu não quero. Não estou perguntando se você não quer, estou dizendo que é isso que você vai fazer. Você tem que fazer isso agora com 1 ano, com 2, com 5, com 6, com 8, para quando chegar aos 15, os 17, os 18, você não pagar o preço da sua impostura de educador. O momento da postura de educador é desde que a criança nasce. A criancinha, quando está engateando, ele já entende. Ele já entende o que quando alguém diz não, quando alguém diz não faça isso, ou quando alguém dá uma bronca. Se você falar alto com uma criança novinha, ralhar, né, digamos assim, como se falava antigamente, ele vai fazer carinha de choro, sabe? Aquilo ali já é um entendimento, já é uma linguagem que ele já entende de que algo está errado. Ele não entende talvez o porquê, mas ele já entende que está sendo corrigido em alguma coisa. A criança, toda criança, é um livro sem título na capa e com páginas em branco. Quem vai escrever esse título dessa vida que começa, desse livro, dessa história que começa, serão seus responsáveis. Quem começa a escrever essa história são seus responsáveis. Começa pela capa, que é a aparência da criança, como ela se porta aonde ela vai, se ela está sendo bem cuidada. As páginas em branco desse livro que você vai escrever, que quem escreve, quem começa a escrever é o adulto, também é de responsabilidade sua. Então tudo isso está sendo preparado para que com o passar dos anos você venha ter uma história de sucesso, uma história bonita para contar, que as pessoas vão gostar de ouvir. Claro que nem toda criança é igual. Tem criança que é teimosa, tem criança que quer pagar para ver, que você diz, não faz isso, senão vai acontecer isso. E a criança não acredita e vai lá e faz, e você tem que provar que o que você falou que ia acontecer, vai acontecer. Né? Mas o que estou falando aqui é de vocês responsáveis realmente fazerem uso da autoridade paterna, da autoridade materna, de dizer, de provar quem está no comando. Não é com grito. Com grito você só vai mostrar descontrole. A criança entende que a pessoa que está esbravejando está descontrolada, não sabe usar uma linguagem e está usando de descontrole. A criança entende assim. Você não vai conseguir nada, você só vai conseguir um lar que está sempre em gritaria, porque a criança logo vai começar a gritar também, com o irmãozinho, com o coleguinha da sala, porque esse vai ser o cotidiano dela, né? Não é com grito, não é com xingamentos. A voz de comando
é você olhar no olho, parar o que você está fazendo, larga tudo. No momento da travessura, no momento que a criança está debatendo com você está dizendo e ele está respondendo em cima, é parar com tudo, você vai mostrar a atenção para ele. Você está mostrando que aquele momento é importante, que não importa o que você está fazendo, que você parou com tudo para resolver aquilo ali. Parar o que está fazendo, olhar no olho. Se possível, se for pequenininho, você se abaixa. Lembram da Super Nani? Lembram daquele contato do olho que ela falava? Se abaixe, se ajoelhe, sente-se, para que seu olho fique na mesma proporção do olhar dele. Olhe bem nos olhos e fale com firmeza. Não, você não vai fazer isso. Eu já falei não. Se continuar insistindo, é castigo. Não vem mais televisão hoje, ou amanhã, ou daqui não sei quantos dias. Depende da idade dessa criança, mas é voz de comando. E faz ela parar na hora. Bota no quarto, deixa ficar lá um tempo, longe das coisas que gosta. E fala bem firme. É por causa disso e disso que você está de castigo. E você só vai sair daí na hora X. Quando você pensar no que você fez. Eu não aceito isso. Olhar bem firme e falar com firmeza. Você está mostrando para essa criança quem é que manda ali. E assim ao longo do tempo. Ah, mas eu vou falar assim, ele vai chorar sem parar. O que tem chorar? Você morreu por causa de choro? Quantas vezes você chorou quando foi criado pelos seus pais na sua época de infância? Chorar faz parte. A vida vai fazer essa criança chorar, esse jovem chorar, esse adulto chorar muitas vezes. Ele vai aprender a superar. É assim, é desde a infância, convivendo com isso, com coisas que são contrárias ao que ele quer. E quando você diz para uma criança, olha, larga isso aí, senão vou te bater. Olha, eu já falei com você. Se você continuar, eu vou te botar de castigo. Não fica repetindo uma coisa que você não vai fazer. Não fica ameaçando de uma coisa que você não vai fazer. Porque você está mostrando para essa criança, coitada de você. Você fala, mas não faz. E ele não está nem aí para você. Ele vai continuar fazendo. Se você falar que vai fazer, faça. Custe o que custar, faça. Fale uma vez, fale 2 vezes. Não parou na terceira, faça o que você disse que ia fazer. E não volte atrás. E deixa chorar. A criança vai pensar no que ela fez e vai chegar a você e vai te pedir desculpa. Agora, se você volta atrás, por peninha, ou se grita, esbraveja, mas não toma uma atitude, sinto muito. Essa criança é que está no controle dentro da casa. É uma realidade, é um fato. E quanto a essa coisa do controle, isso é muito importante, o seu autocontrole. Porque a convivência com você dentro do seu lar, da criança, dentro do seu lar com pai, com mãe, com irmãos, é o mesmo que ela vai mostrar lá fora, na escola, com os amiguinhos, nos lugares que você for com ela. Quando você se descontrola e grita para não bater ou para não fazer nada com a criança, você grita. Aí você mostra um descontrole. A criança entende que para conseguir o que quer, ela vai gritar também. E assim ela faz com as outras pessoas. Se ela não conseguir no grito, então ela vai fazer de outra forma. Talvez batendo no coleguinha, talvez dando uma resposta ruim para a professora. Então tudo isso é muito importante, gente. Claro que não existe uma educação receita de bolo, mas o primordial que eu percebo
na convivência hoje em dia das famílias é essa falta de autoridade dos pais. Eles não usam mais a autoridade de comando, de serem as pessoas que lideram aquele grupo. Eles não têm mais isso com os filhos. Aí o filho, desde 1 aninho, percebe isso, com 2 aninhos também, e vai começando a criança, ela se estabelecendo como voz de comando dentro de casa. Dizendo, eu não quero comer isso, aí não come. Eu não vou fazer isso, então não faz. Fulano, já fez o dever da escola? Ah, depois eu faço. Olha, tem que fazer, hein? Tá, depois eu faço. Esse depois é ele que vai decidir. Tipo, minutos antes de chegar segunda-feira, antes de dormir no domingo, minutos antes, ou mesmo na segunda, antes de ir para a escola, que vai fazer o dever às pressas. Porque a mãe ou o pai deixou sobre a tutela dele decidir quando fazer o dever. Não usou a autoridade, não usou a sua responsabilidade de comandar aquele ser ali que está sob a sua tutela, sob a sua guarda. E infelizmente, aquela cena tão terrível que eu vi naquele vídeo daquela criança fazendo aquilo ali eu creio que é um cotidiano nas famílias hoje em dia. Me parece ser, porque eu percebo as pessoas que eu conheço, as observações que eu vejo nos lugares por onde eu vou, é que criança tem passe livre. Ah, não fala isso não, mas é só uma criança. Que isso, é só uma criança. Por ser criança, ele pode tudo. Pode, né? Se a mãe e o pai estão dizendo assim, quem vai dizer que não? Quem vai convencer aquela criança de que ele não pode tudo? Se para o pai e a mãe ele pode. É triste, tá? O que a gente está preparando para o mundo e que a gente já vê por aí, sobre o jeito que jovens tratam professores, pessoas mais velhas e até colegas, é o resultado disso aí. Dessa educação em que os seus responsáveis não se posicionaram com a autoridade que deveriam na criação de seus filhos. Eu sei que tem muita gente que vai ficar até irritado, né, com a minha postura, porque pelo que eu observo é isso, gente. Criança tem passe livre. E aí quando alguém fala algo assim, como eu tô falando, todo mundo assim fica combativo, né? Mas é o que eu observo, é o que eu vejo, e eu acho que não é por aí não. Porque toda essa violência que a gente vê aí, de homem com mulher, todo esse ambiente de grosserias que a gente tem observado nas nossas relações por aí afora, é resultado de uma coisa que já começou lá atrás, já começou errado, lá na raiz da coisa. Aquele pequeno ser que um dia nasceu sob a responsabilidade de pessoas adultas e que, infelizmente, agiram com negligência. Acharam que bastava dar amor. É só amar, me esforçar para dar a melhor alimentação, para dar uma boa escola, para dar o brinquedo, para dar a festa de aniversário, para dar a bicicleta e dar todo o amor que ele precisa. Gente, não. Aliás, essas coisas podem até faltar. Tirando o amor, é claro, que não existe uma relação sadia sem amor. Mas amor sem disciplina, sem educação, sem regras, sem controle, infelizmente não vai gerar boa coisa não. Então é isso, pessoal. Esse é o nosso vídeo de hoje. Se vocês quiserem falar algo a respeito, estamos abertos para isso, para falar o que vocês acharam, da opinião de vocês
Só peço que seja dentro de um respeito, tá? Respeito é uma coisa que todo mundo gosta, né? Eu gosto, vocês gostam, então espero que seja dentro desse limite do respeito. E se vocês gostaram, já sabem como agir, né? Joinha, like e compartilhem aí com seus conhecidos, com seus amigos. E até a próxima. Grande abraço.